Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Nesse mês, fevereiro de 2022, a cidade de Petrópolis passou pela maior tragédia de sua história, causadas pelas chuvas torrenciais que aconteceram no dia 15, que causaram alagamentos ainda maiores e deixaram a cidade em um cenário de destruição total. Uma tragédia que faz agora o município carregar o título de pior desastre natural da história do país. Em meio à triste tragédia humana, você provavelmente deve ter visto fotos da Livraria Nobel de Petrópolis, com pilhas e pilhas de livros destruídos e empilhados na calçada. O cenário causou comoção não só no mercado editorial, mas também em diversos leitores espalhados pelo país. Nesse episódio, nossa equipe conversou com os sócios dessa livraria, Amaury e Sandra Madeira, que veem no negócio familiar a realização de um sonho nutrido pelo amor aos livros. Contando um pouco da história da livraria, que já tem 20 anos, e das diversas ações de incentivo à leitura, Amaury e Sandra contaram com mais detalhes o que aconteceu em Petrópolis e com a livraria no fatídico dia 15 de fevereiro. E falaram também sobre toda a rede de solidariedade que se gerou após o ocorrido, do apoio das editoras, profissionais do livro, livrarias e leitores. No fim, o que temos a seguir é uma conversa tocante, que além do relato de quem viu de perto a tragédia na cidade, passou também pela relação do livreiro com sua comunidade, da importância da leitura, de como o livreiro pode ser importante elo de ligação com os leitores, e ainda sobre a importância de apoiar as pequenas livrarias. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E o podcast também tem o patrocínio da Alta Books, uma editora de livros sempre reinventando e investindo em projetos relevantes. Com mais de 20 anos no mercado, 5 selos e 3.000 títulos publicados, com best-sellers nas temáticas de desenvolvimento pessoal, informática, finanças, entre outros. Atualmente, o foco é o novo selo Alta Novel, com best-sellers internacionais de diversos gêneros, como romance, fantasia, sci-fi, thrillers e mais. Este é o episódio número 204 do podcast do Publish News. Esse é o episódio número 204 do podcast do Publish News, do dia 2 de março de 2022, gravado no dia 24 de fevereiro. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thales de Menezes, Karina Lourenço e Thalita Facchini. A edição é de Gil Luiz Mendes. E não se esqueça de assinar nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias novos conteúdos para você. E agora, vamos ouvir a nossa conversa com o Amaury e a Sandra. Estamos aqui com o Amaury e a Sandra. A gente queria agradecer por estar conversando com a gente. Ainda mais no momento tão complicado que vocês estão passando, né? Não só a livraria de vocês que fica em Petrópolis, mas também a cidade. E vocês acabaram de falar, se vocês não se incomodam, mas também para mostrar um pouco do que acho que a cidade está passando. Vocês estão com Covid, pelo que falaram, estão bem. Mas acho que antes de a gente entrar nessa história, eu acho que seria legal falar um pouco da história da livraria, né? De como que vocês tiveram a ideia de abrir livraria, por que Petrópolis, contar um pouco mais sobre essa história e a caminhada de vocês até esse momento. E boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Eu e o Sandra somos namorados desde os 16, 17 anos e nos casamos, temos 3 filhos e quando nossos filhos eram pequenos, eu era executivo de uma multinacional, da Price, e tinha uma vida muito atribulada, vivia nos aeroportos, né? E a gente tinha um plano de fazer carreira internacional dentro da empresa, eu era empregado, né? E apareceu uma oportunidade importante de ir para um outro país de primeiro mundo, eu consegui tudo, até que
meu chefe na época, o diretor da empresa, falou que eu não poderia sair antes de terminar um determinado projeto. Então, o sonho foi embora. Aí eu comecei a pensar, bom, então vamos ter que startar o plano B. Onde seria o plano B? E entrava na livraria de todos os aeroportos buscando o plano B. E aí que eu comecei a minha imersão literária. Começou nessa, né, de montar o plano B. Antes eu só lia livros sobre negócios e tal, livros afins. E Sandra é fisioterapeuta. Né? Eu sou fisioterapeuta e a Mauri nasceu aqui em Petrópolis. Eu não sou daqui, sou de Minas, mas já moro aqui desde criança. E, por causa das crianças e do afastamento do Mauri, ficava por conta deles, né? Fazia alguns trabalhos pontuais e aí a gente começou a pensar que negócio os dois gostariam de ter, né? E a gente buscava coisas em comum que os dois gostariam de trabalhar, e foi aí que nós fomos numa feira de franquias e conhecemos a Nobel. E nos apaixonamos pelos livros, a gente já lia bastante, mas ali é uma oportunidade. Eles estavam começando com as franquias também, há 20 anos atrás, em 2002, em 2001, nossa filha a mais novinha estava com 2 anos, eu falei assim, então agora já dá para eu deixar ela um pouquinho e ficar um tempo maior cuidando da livraria. Uhum. E a gente optou pela Nobel, porque tinha um modelo, a gente fez o plano de negócio, tudo certinho do Sebrae, escolha do ponto, essas coisas todas, como manda o manual, né? Eu sou administrador de empresa, então, assim, usei toda a parte que tinha disponível de conhecimento na época para escolher. E houve uma empatia com o Sérgio, da Nobel. A gente, hoje, até a gente virou amigo, né? Ele não é nem franqueador, a gente virou amigo e foi o primeiro a dar apoio para a gente. E a gente começou nossa caminhada. Aí eu pedi uma licença não remunerada para implementar esse negócio e em 6 meses depois eu pedi a demissão, mesmo sabendo que a gente poderia ter uma queda no padrão de vida, mas era uma opção de estar junto das crianças, né? Minha filha menor, quando eu comecei a trabalhar fora e tal, a viajar, ela não me conhecia, então isso foi muito ruim. Ela tinha meses, aí eu chegava em casa sábado, ela não queria vir para o meu colo. E acostumava com o pai, quando chegava segunda ele ia embora de novo, né? Voltava aí na outra semana, era reconquista. Aí a gente viu que a gente tinha coisas, mas não tinha a unidade familiar. E Petrópolis é uma cidade muito agradável, a gente não tinha vontade de mudar daqui. Aqui tem um clima muito gostoso, é uma cidade muito bonita, é bom de morar, né? A gente gosta muito. E falando dessa parte, vocês construíram, mudaram tudo, né, nessa rotina de vocês, e os seus filhos eram pequenos ainda quando vocês abriram a livraria. Hoje em dia eles ajudam vocês nesse negócio? Como é que funciona? É um negócio realmente familiar? Sim, é um negócio 100% familiar, a gente já está na 2ª geração, né? São 3 filhos, né? A Gabriela, que é a mais velha, hoje ajuda num outro negócio que a gente tem junto familiar do Rio, que não é a livraria. O Leonardo, que trabalha na área financeira, trabalha comigo, tá em formação. E a Daniela, que é estudante de psicologia e ajuda a gente pontualmente, né? Dentro da livraria, o Leonardo é a pessoa que está 100% do negócio. E se não me engano, vocês estão já há esse tempo, né? São 20 anos, né? Pelo menos, nesse negócio. Me conta um pouco como que também é o negócio da livraria em Petrópolis também. Porque vocês passaram já por crises e crises, né? Claro que nada comparado agora, mas conta um pouquinho de como que era um pouco antes. Petrópolis é uma cidade que tem um público muito selecionado, um público leitor extremamente fiel, muita gente culta. A gente tem o privilégio de vender muito catálogo, fundo de catálogo. A gente é a única livraria do estado do Rio atendido direto pela Companhia das Letras, porque a gente fala que nós somos os maiores vendedores de fundo de catálogo deles, porque a gente tem clientes extremamente... nós temos muitos leitores assíduos, gente que gosta de ler mesmo, né? Estão toda semana na livraria. Então, a gente faz uma curadoria com relação ao nosso sortimento. Então, a gente tem uma aderência bastante do sortimento àquilo que as pessoas demandam, né?
Eu acho que isso talvez seja parte da nossa, né, do que nos fez estar vivendo até aqui. A razão social da nossa empresa chama Madeira e Filhos, o que pressupõe continuidade, e para fazer isso a gente tem que formar novos leitores, né? Porque a gente começou trabalhando aqueles que a gente conhecia, então a gente startou os projetos de formação de novos leitores na cidade, né? E esse é um projeto que a Sandra cuida, todos os eventos culturais de formação de novos leitores, de hora do conto, visitas à escola, palestras em escola, apoio à escola. A gente tem muitas feiras que são feiras beneficentes, enfim, e a Sandra que cuida desses projetos de formação de novos leitores. E fazendo uma parte que foi muito bacana, deu uma entrevista para o portal, acho que é o Metrópole, e a menina fez, no início, ela falou assim, dos 3 aos 7 eu frequentei aqui. Então, eu sou fruto dessa hora do conto. Dessa hora do conto. A gente começou com incentivo à leitura desde o início da livraria. Justo no primeiro mês da livraria, a gente já teve lançamento de livros, já veio um jornalista lançar livro na livraria. Então, desde o início, a gente teve, assim, foi muito bem recebido na cidade, né? E o ponto era agradável também, as pessoas gostavam. Aí, logo depois, eu comecei falei assim, eu queria fazer uma hora do conto, eu falei, mas não adianta colocar a hora do conto de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, porque senão as crianças não vão vir, vão esquecer o dia, né? Aí, falei assim, vamos fazer toda semana. Aí a gente criou o hábito, e toda semana ficava cheio o espaço de contação de histórias e atividades. A gente dividia a hora contação de histórias e uma atividade de recreação nos outros 30 minutos. E assim foi crescendo. Dali, passei aí para as escolas, né? E eu falava que a gente não fazia feira de livros, a gente fazia um projeto de incentivo à leitura, porque eu levava o que a escola precisava e não o que a gente tinha na livraria só, né? Eu procurava entender a necessidade, qual é a faixa etária das crianças e tudo, e buscava isso. E isso, nesse momento que a gente passou de crise maior da livraria, foram esses projetos que ajudaram a gente a se manter e continuar forte aqui na nossa cidade. A gente vendo tantas livrarias fechando, esse trabalho foi fundamental para a gente se manter até hoje também. Porque, apesar da gente ser a maior livraria da cidade, de ser uma rede e tal, a gente criou vínculos, né? Então, a gente conhece o nome dos clientes, né? A gente sabe o nome dos filhos. Então, assim, é como se fosse aquela livraria de bairro que, por acaso, tem o nome de uma grande livraria, mas a gente é o livreiro analógico, tradicional, que gosta de cheiro de livro e essas coisas todas, né? E foi assim que a gente criou nossos filhos também, lendo todos os dias para ele, contando história todo dia, né? Então, a gente quer estimular isso nas famílias, né? Uma outra coisa que eu acho também que foi muito importante para a gente estar até hoje foram as pessoas que estão conosco, né? Nós temos a gerente, que é a Andréia, ela me ajudou a montar a loja. Ela tem 20 anos. Ela tem 20 anos conosco, então ela é dona da loja. Ela tinha que estar aqui também. É que a gente está doente, não pode misturar, mas era para ela estar aqui junto, porque ela é muito especial também, e ela foi nossa primeira funcionária e continua conosco lá. Ela que está lá, cuidando de tudo, né? Para a gente poder estar se recuperando aqui também. Então, o nosso trabalho é de relação de longo prazo, né? A gente não entra de ser oportunista, de só vender o mais vendido, só vender aquilo que todo mundo compra. O nosso trabalho é de construir relações. Então, a gente sabe o nome da diretora das escolas, das professoras, e a construção é de longo prazo, né? Então, a gente não conseguiu acumular, vamos dizer, patrimônio como livreiro
mas a gente acumulou uma reputação que deu essa comoção nacional aí, que a gente está aqui agora, talvez por causa disso, né? Vocês conseguiram criar uma comunidade, né? Uma comunidade que reverberou até na repórter que você falou, que conversou com vocês, fez diferença na vida dela. Mas eu queria agora entrar nesse assunto principal de como é que foram essas últimas semanas para vocês descobrir e ver que a livraria estava lá com todos os livros estragados, cheia de água, e a cidade, a situação em geral. Como é que foi? A gente já passou por muitas tragédias, por muitas enchentes, né? Então, em 88 eu perdi meu carro, então assim, a gente já passou por muitas cidades, né? E a gente sabe que essas mortes têm nome e sobrenome, é um descaso público absurdo, né? Agora já foram 200 mortos, talvez pudessem ser 20, se fosse uma situação, se eles tivessem feito o que prometeram, né? Mas, enfim, eu não vou entrar com esse viés, que a gente tem que falar do nosso. Então, a gente já passou por muito. Então, a questão das chuvas é uma questão recorrente aqui. Por isso que a gente tem uma peculiaridade, que é importante perguntar, é importante falar, que na região serrana, nenhuma empresa pode fazer cobertura contra enchentes de seguro. Então, nós temos seguro contra incêndio, raio, roubo, explosão, queda de aeronave, impacto de veículo, mas nenhuma seguradora faz seguro contra enchente. Então, todos os prejuízos que vocês viram na TV decorrente de enchente são prejuízos do pequeno empresário, né? A exceção, os carros estão cobertos pela enchente, né? Então, a gente tem seguro de tudo. Então, isso foi importante a gente falar para as editoras que a gente tinha seguro de tudo, mas para isso não tinha. E no dia 15, eu estava em casa, na hora que eu ia descer, a chuva começou a descer, aí o porteiro avisou, olha, não tem passagem pela rua que encheu. Sandra estava fazendo exame numa clínica, aí me ligou, Maurício, começou a encher aqui. Eu falei assim, mas até a altura da roda do carro você pode tirar. Quer dizer, desculpa, aí começou a encher, está enchendo. Quer dizer, que é de certa forma normal. Então, assim, você ter uma certa enchente é uma coisa comum na cidade. É uma coisa comum, né? Então, assim, a gente já tem aquelas ruas que tradicionalmente enchem, né? Como a Rua do Imperador, que é paralela à nossa loja. Mas o nível da nossa loja para a Rua do Imperador são 2 metros acima do nível do rio. Então... Nunca entrou água. 2 E metros. Além da água que entrou pelo rio, o que piorou foi o retorno da água pelo vaso sanitário. Porque a pressão da água do esgoto era menor do que a pressão da água da enchente. Como ela não tinha como sair, ela retornou pelo vaso. Então, o que acabou de encher foi a água do esgoto. E os livros ficavam por 3 metros submersos entre água e esgoto. Motivo pelo qual a gente não tinha outra decisão a fazer. Se fosse só água, a gente ia tentar, vamos tentar botar num depósito, secar e fazer. Mas tinha água de esgoto. Então, a gente tinha que tomar uma decisão ali. O que nós vamos fazer com esse livro? E deu 3 metros de água no estoque. Eu tenho várias fotos que meu filho tirou, que eu estava em casa, e Sandra... Às vezes, quando chove, às vezes minava um pouquinho de água nesse subsolo. Mas era coisa pequena. 1 centímetro d'água. Enchia um pouco ali. Então, a gente já tinha o hábito de nunca deixar caixa no chão. Tudo sempre ficava em cima de pallet, de outros móveis que a gente sempre guardou. Então, isso não acontecia. Mas, nesse dia, a água entrou pela porta da frente. Então, deu 30 centímetros de água na frente. A gente entrou pela frente. Na hora que entrou pela frente, o subsolo embaixo, a escada foi uma cachoeira, né? Então, e nos fundos entrou pelo banheiro. E encheu, assim... Em menos de 1 hora, o subsolo já estava... Meu filho saiu de lá com água acima da cintura, sem condição de levar nada, nem os computadores ele conseguiu. Nem os telefones celulares das pessoas que estavam em cima da mesa de trabalho foram retirados. Ficou tudo submerso. Porque a gente... Quer dizer, eu não estava na loja, eles começaram a correr para tirar os livros da parte de baixo das estantes, quando viram a água chegando... Mas eu acho que eles também não se atentaram que aquilo ia direto para o subsolo também, né? Então, foi assim, encheu tudo ao mesmo tempo, né? Tudo... E quantos exemplares vocês têm na livraria? São quantos títulos? Então, a gente estava... Eu tenho uma informação que foi divulgada nas redes,
que foi uma informação que eu tinha passado para o contador. Dia 31/12 eu passei o estoque oficial, né? Então, eu tinha um número em torno de 35 mil livros. E aquele número está na minha cabeça, mas é 31 de dezembro. Aí eu falei assim, bom, lá eu devo ter metade, um pouco menos. Então, eu estimo mais ou menos uns 15 mil livros, mas é estimativa mesmo, né? Agora, a loja, a gente tem duas áreas, uma que fica no subsolo, a gente tinha um estoque em estantes também, como se fosse o espelho da loja, igual está atrás da Thalita. O estoque era todo também. Aí tinha o estoque dos marketplaces, o estoque de cada editora e tal. E tinha uma área de devolução, e a gente estava devolvendo excesso de consignação da Record e da Companhia das Letras, que eram os maiores volumes que tinham ali. Os outros eram livros em estoque de todas as editoras. Nós fechamos uma livraria também em Itaipava, que é um distrito aqui de Petrópolis, que em 2020, né? Na pandemia, fechamos a livraria de Itaipava e aí acabou ficando com muito estoque próprio também. E eu não tinha muito espaço em cima para colocar, eu ia levando aos poucos o estoque próprio para cima, né? Então, a gente perdeu esse estoque também. A gente perdeu muito estoque próprio da própria livraria, a gente perdeu bastante também. Mas não, desculpa, a gente vai entrar bastante nisso, né? Que vocês não sentirem a vontade de falar, por favor, também. Mas aqui eu acho que é importante entender que, assim, tem muitos absurdos aí e o Amaury, quando você falou assim, você não vai entrar na parte política, mas realmente me dá até uma agonia, não sei a palavra certa, tipo, as seguradoras já sabem o que vai acontecer. Imagine o resto, todo mundo, então é um consenso público, mas enfim. Uma das coisas que eu fico imaginando também é o depois. Né, acontece, tudo bem, aconteceram as chuvas. E quanto tempo demorou? Porque eu sei que essas coisas demora para baixar, demora para saber o que aconteceu com o espaço físico, fora, claro que 35 mil livros, mas como que está depois da enchente? Então, 35 mil é o total do estoque. O que ficou perdido, eu estou imaginando uns 15 mil, tá? A área que estava na parte superior da loja, a gente perdeu só a primeira prateleira que fica próxima ao chão. Tá. Que apesar dela ser suspensa, a água, os livros umedeceram e sugaram a água. Então, a gente separou e tem alguns livros aqui que a gente está tentando dar algum destino para eles. Né? Que a gente separou, que ele molhou na parte de baixo, a gente não sabe, mas não pode ser vendido. Esses estão até aqui na nossa casa para a gente tentar dar algum destino justo para eles. Mas os outros que ficaram submersos na água, a gente demorou 2 dias para drenar a água toda, porque não tinha como abrir o registro para a água descer para o rio, que o rio estava cheio ainda. A gente teve que drenar com bombas, então ficaram 3 bombas d'água drenando a água pela rua de cima. Então a gente não podia fazer nada, a água foi baixando aos poucos. Quando chegou na altura da cintura, a gente começou a tirar as coisas. Nossa! Aí eu falei, caramba, a responsabilidade da guarda por esses livros é minha. Como é que eu vou fazer para os editores que eu perdi tudo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pilhinha, vamos empilhando em frente da loja ali o que é possível, que eu já tinha decidido. A gente já tinha chorado já sobre a decisão de que os livros seriam descartados. A partir desse mesmo, vamos organizar de uma forma mínima, tentar separar o livro por editora. Depois a gente viu tudo lameado, não dá nem para saber que editora era. Bom, então vamos organizar em livros. Aí comecei a fazer a pilha em frente lá, jogando os livros fora e tal. Mas, cara, a gente tem tanto... O cenário... A gente, outro dia, assistiu um filme, aí estava A Fenda de alguma coisa, da Califórnia, com aquele fortão que faz que mostra um carro em cima do outro, o carro preso na árvore. Foi tão absurdo o que a gente viu, um cenário de guerra. A Sandra, quando... bom, a gente acabou perdendo o nosso carro, né? A Sandra tirou a alça da bolsa, fazendo parênteses aqui, tirou a alça da bolsa, entrou na água, comeu a cintura, amarrou o para-choque do carro no poste. Aí o carro ficou boiando, mas ficou preso na alça da bolsa dela, para ela não perder o carro. Enfim. Mal sabia eu que estava entrando água na livraria. Não adiantou nada. O carro deu perda total, mas temos seguro, está tudo bem. E a cidade ficou toda parada, e meu filho foi resgatar a Sandra lá onde ela estava, depois que ele fechou a loja. Não tem que fazer, a água está com água. Ele foi resgatar.
aí que foi o cenário triste, porque ao longo desse caminho dele, na Rua do Imperador, que estava com água pelo lado, tinham pessoas presas às pontes, agarradas nas pontes. Um cenário, assim, indescritível. Ele sonha com essas coisas hoje. Cenário de guerra. Então, tinham 6 pessoas. Aí o bombeiro já estava chegando, ensacando alguns. Outros estavam presos. Um cenário, assim, de guerra. Buraco para todo lado, asfalto levantado. Os carros todos presos em cima do outro. Gente morta dentro dos carros. Gente, é indescritível, sabe? A gente não tem ideia do que passou, né? Isso no centro da cidade. Imagina nessas comunidades, nesses bairros que foram atingidos, que desceu... Não conseguimos chegar em casa. Né? Então, assim... Tivemos que ficar... Não deu para voltar para casa. Então, eles foram dormir em outro lugar, mas esse foi só uma parte. Então, a gente ficou dagando água por 2 dias. Né? E depois que a gente chegou nessa coisa, eu falei, não, eu tenho que prestar conta aos editores, de forma mínima que a gente não teve o que fazer. Né? Não foi por falta de zelo, não foi por falta de cuidado. Dessa vez, a água foi mais forte. E ao empilhar aquelas coisas ali, eu lembrei da Alemanha nazista, quando invadia os países que faziam a pilha de livros, destruíam as bibliotecas e mandavam as pessoas devolverem os livros e queimavam os livros. Né? E a cena que me veio, eu falei assim, cara, eu vou fotografar isso daqui, porque tem um simbolismo enorme, né, da perda cultural disso. Né? E aí lembrei dessa cena, né? Mas dessa vez não foi o fogo, dessa vez foi a água que levou. Né? E a perda cultural é enorme. Né? E numa entrevista para o portal UOL, o repórter queria saber das perdas materiais, insistiu fortemente daquilo. Eu falei, cara, as perdas materiais não são nada, tem tanta gente morrendo, cara. Aí ele foi insistir. Aí na terceira vez, falei assim, cara, não dá para chorar pelos livros, cara. Então, é uma frase que está circulando aí e que não dá para chorar pelos livros, são as pessoas que importam. Né? Então, não foi uma frase falada, foi uma frase arrancada, né? Porque todo mundo quer tangibilizar quantos livros foram, quantos R$1.000 foram perdidos, quantas vidas foram perdidas. Né? O livro sem o leitor, sem quem o lê, é um objeto. Se tiver um livro lá no sótão da casa de vocês, pode ser o livro mais caro do mundo, ele não tem valor, porque se a pessoa não faz nada com aquele livro, se ela não lê, se ela não transforma aquelas ideias em ação, em algum conhecimento, o livro é só mais um objeto. Né? Então, isso não me dava o direito de reclamar, a gente só podia agradecer nossa família, nossos funcionários, todos bem, a nossa comunidade, as pessoas que estão no entorno, todos bem. Então, só não restava agradecer pelo que estava ali e entregar para Deus. Eu falei assim, cara, a gente tem tantos símbolos, né? Em 2020 passamos por uma pandemia, tivemos que pegar empréstimos, né, para a gente continuar com o nosso negócio aberto, afetou todo o mercado editorial, enfim, afetou o Brasil, o mundo todo. Em 2021, em março, soube de uma doença grave que fui submetido a tratamento de rádio, quimioterapia, enfim. Em dia 26 de janeiro desse ano, meu médico falou assim, cara, você está curado, pode voltar a trabalhar, ganha força, vai trabalhar, que você precisa voltar ativa. Eu falei, tá bom. Aí ganhando força, e no dia 15 veio essa tragédia aí. Pelo menos tem que pensar que realmente está com força, né? E isso que você tinha comentado das pessoas que estão, né, na rua, ao entorno de vocês, da livraria, eu queria saber também deles. Eles estão bem? Como que eles conseguiram lidar com isso, com toda essa catástrofe? Você diz, você está falando da população em geral ou dos comerciantes, a quem você está se referindo? Pessoas e o comércio deles também. Como que vocês conseguiram, vocês também têm essa rede de apoio entre vocês, apoiar as pessoas que estão ali ao entorno de vocês e também esses comércios que ficam na rua? Sim. A parte do comércio, igual eu falei, a Rua 16 de Março, onde está a livraria, fica 2 metros acima da Rua do Imperador. A Rua do Imperador é a rua principal, é onde passa o rio no meio. Quem conhece Petrópolis sabe. Ali é uma rua que tradicionalmente enche, né? Tradicionalmente enche, isso desde a fundação da cidade enche. Né? Então, as lojas têm já um sistema de comportas, que todo mundo fecha a loja e põe comportas em torno de 1 metro,
e a água, quando sobe 20 centímetros, mas não entra, entra no piso da loja, mas já é tudo elevado. As pessoas já têm um certo, já faz parte da rotina aí, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, uma pequena enchente aí. Mas dessa vez passou por cima das comportas e muita água veio também pela água sanitária, né? Então, as lojas deu 2 metros d'água. Perderam tudo, todos os comerciantes perderam tudo. Mas a rede de solidariedade que apareceu na cidade foi incrível, cara. Incrível. A gente teve clientes trabalhando como voluntários nossos, tirando lama, como a gente. Lama. Não, eu quero ajudar. Não, eu quero ajudar vocês, eu quero ajudar. Gente, muita gente, muita gente. Aí tem o restaurante onde a gente almoça. Não... aí mandando quentinha para os voluntários, sabe? Então, assim, é um movimento incrível de apoio mesmo, sabe? Os motoboys, cara, subindo os morros e as áreas que não são acessíveis, que já eram de difícil acesso, e com a queda das barreiras, eles subiram, sabe? Muito apoio, muito, muito, muito. Uma rede de voluntários incrível. Falando em funcionários que foram para a livraria para ajudar a gente, perguntar o que a gente precisava, e pegaram os vizinhos, né? Nossa, lavando calçada para a gente, porque pisava do lado de fora, na lama, pisava, não tinha condição nem de andar na calçada, tudo com lama, a loja toda com lama. A gente não teve nem muito tempo de ver o drama dos outros colegas e amigos que têm comércio na Rua do Imperador. Não deu tempo ainda de trocar palavras com eles, porque ficamos com os celulares, ficaram totalmente congestionados. A gente não conseguia ligar, não conseguia falar. Então, e era muita coisa para ser feita na livraria. Aí a gente tinha o subsolo todo dividido em escritórios, em espaço de arquivo morto, em copa. Divisórias. Com divisórias, né? E aí, os móveis para fazer evento, nosso material de vitrine, então era... E mais os móveis da loja de Itaipava. Então, a gente estava com estoque, assim, com muita coisa para retirar. Arquivo morto, né, de 20 anos, documentos fiscais. Né, eu tinha uma sala só de pasta de nota fiscal. Nossa, era muita coisa. Que agora a gente ficou sabendo que esses documentos fiscais, a gente teve que fazer um boletim de ocorrência falando tudo que tinha sido perdido para, eventualmente, caso o governo peça algum documento, né, referente a alguma coisa, a gente tem a justificativa. Aí o contador foi na polícia fazer boletim de ocorrência. A gente está vivendo com coisas assim que a gente não viveu, né? Mas a gente está muito grato, cara, de estar vivo e de ter a loja, né? Porque agora a gente vai fazer um inventário, vamos contar, mas a gente tem a loja ainda, né? Então a gente tem a loja que tem os caixas, tem uma consulta. Então, agora é fazer a rede novamente. O estoque a gente vai deixar por último mesmo, porque a parte da loja... secar, e a gente vai tentar abrir, se Deus quiser. A parte da loja, a gente perdeu a primeira prateleira, mas a gente está com a loja completa. A gente não tem quantidade de estoque, mas tem 1, 2 unidades de cada livro ali, mais a mesa dos mais vendidos, um volume maior. Então, a gente teria condição até de abrir. Só que a gente não tem rede, computador, luz. Então, assim, a gente vai... E só no domingo eu preparei uma carta aos editores, essa que eu mostrei para você, explicando um pouquinho, né, colocando todo mundo na mesma página, um pouquinho disso que nós estamos falando aqui, da nossa história, quem somos nós. Mas, igual eu falei com eles, a gente não acumulou grande patrimônio como livreiro, né? O livreiro é meio missionário, vocês sabem disso, né? É um negócio meio, sei lá, é um vício meio estranho esse negócio de trabalhar com livro, né? Me diga uma coisa, vocês estavam falando que teriam até, por exemplo, né, condições de reabrir, né, que vocês têm livros ali para vender, mas eu acho que também, da mesma forma como você falou, coberto de razão, que não faz sentido a gente pensar em perdas materiais, quanto foi, ou tudo mais,
reabrir também me parece estranho, né? Porque, na verdade, acho que o mais importante seria revitalizar a cidade, tornar a cidade viável de novo, né? Porque não adianta vocês tentarem reconstituir o seu comércio, as pessoas não vão estar indo na escola, não vão estar tendo onde morar, enfim. Na verdade, essa onda, essa corrente de apoio aí que vocês estavam falando, ela é mais importante, eu acho, talvez, queria saber o que vocês acham disso, num primeiro sentido, num momento mais macro, né? Precisa viabilizar a cidade de novo para que cada comércio consiga retomar, não é mais ou menos isso? Ô, Thales, muitos comércios, muitas lojas já estão abertas, né? Porque a Rua do Imperador, por exemplo, essa loja que costuma encher, elas têm a loja no primeiro piso e o estoque no segundo piso. Então, esses perderam a loja, mas não perderam o estoque. Então, eles já conseguiram abrir com o que tinha em estoque. Eles desceram o estoque e voltaram a funcionar. Então, talvez tenham, sei lá, eu não sei dizer quantas, mas na Rua do Centro, mas são poucas lojas que ainda não conseguiram reabrir. Algumas lojas voltaram a funcionar ontem, com 7 dias de fechamento, né? As ruas já estão todas lavadas, né? Isso no centro histórico. Nos bairros, no Alto da Serra, Caxambu, nesses bairros que teve o desmoronamento, que essas casas saíram, ainda tem bastante dificuldade, que eu só estou sabendo pelas redes sociais e pelos amigos. A gente não conseguiu circular e nem está podendo circular nessa região. Está restrita aos bombeiros e o pessoal de apoio. Mas o centro da cidade já está viável, o museu, toda a loja tem gente na rua, teve escola que já voltou a funcionar hoje, porque a gente já está acostumado a lidar com enchente. O que a gente não está acostumado a lidar é com desmoronamento e com volume d'água desta natureza, né? Vocês terem ideia, a prefeitura retirou, com carros da prefeitura, 400 carros que estavam pendurados em árvores e dentro de rios. Mas os carros que foram retirados pelas seguradoras, como o nosso, foram rebocados. 400 carros, para tornar a cidade transitável, para que os caminhões circulassem para fazer o apoio. Gente, assim, é um cenário de guerra. Assim, então, a pessoa pergunta, mas o que você perdeu? Quando você perdeu? Isso era absolutamente irrelevante. Agora está se tornando relevante, porque a conta vem, né? E agora, é incrível falar também que algumas editoras já se pronunciaram de cara. É isso que eu ia te perguntar a seguir. Eu queria saber, né? Vocês esperavam que as editoras iam fornecer todo esse apoio para vocês? E então, todas elas forneceram? Como é que está sendo essa outra rede de apoio pós, né? Para fazer esse seu negócio novo. Uhum. A gente ficou sem comunicação. Então, aqueles mais próximos, que tinham celular da gente, né? Da Andréia, que é a nossa gerente, entraram em contato perguntando o que tinha acontecido, porque só estavam vendo pelos noticiários e a gente também não tinha ainda feito a carta para dizer o que tinha acontecido, porque não tinha conseguido fazer isso ainda. Algumas já se sensibilizaram, já deram o maior apoio para a gente, então vão ajudar a gente em tudo. O né? que esses pegaram e falaram assim, como a Nobel, o Sérgio, a Companhia das Letras, esquece, tudo que foi perdido é nosso, você não vai ter isso. Faz o inventário, vê o que sobrou e a gente acerta o que foi perdido é por conta da editora, nós vamos assumir e a gente abre uma nova consignação. Isso foi o que eu pedi, né? Porque não foi desleixo, não foi mal cuidado, foi uma tragédia. E se eles não dessem isso, a gente não tem mais força de abrir sozinho. Então, eu mandei uma carta para todo mundo, assim, cara, diga se nós vamos resistir ou não, né? Porque hoje, perdão, deixa eu pegar uma água aqui. Hoje a gente consegue ver, se forem 15 mil livros, eu só vou saber disso depois do inventário, são 15 mil pessoas que deixaram de ser impactadas, pelo menos, né? Os livros ainda são compartilhados, né? E os livros não fazem muita coisa, mas as pessoas fazem, né? Uma frase para uma pessoa pode, né, torná-lo um jornalista, um advogado,
um empresário, enfim, isso pode fazer a diferença na vida, pode salvar de um suicídio, né? O país ficou doente, né, cara, com a pandemia e tal. Você vê que as farmácias cresceram, se desenvolveram. Parabéns para elas, estão fazendo um trabalho incrível. Mas só tem farmácia, porque as pessoas estão doentes. O livro é o remédio da alma, cara. A gente também salva muita gente. Então, essa carta para os editores tem um pouco desse pedido, assim, cara, diz se nós estamos fazendo, se vale a pena a gente existir, porque se a gente fechar, provavelmente vai abrir uma farmácia onde a gente tem a loja. A gente só quer saber se nós estamos fazendo a coisa certa e se a gente pode ter algum apoio, senão não dá mais, cara. A gente não tem força para seguir sozinho, né? Então, assim, a Companhia das Letras já se posicionou, a Nobel foi a primeira, a Record, através da Roberta, a Vozes, que é da cidade, já se posicionou. Então, assim, a 34, editora Gente, já falaram assim, esquece o que perdeu, faz o inventário, vê o que sobrou a gente abre nova consignação, a gente vai mandar alguma bonificação, alguma coisa para vocês aí, e vamos tocar a vida. Né? Está fazendo um trabalho também, junto com outras editoras menores, para poder enviar alguns livros também. Né? É importante falar. Bom, então esse a gente teve um apoio pontual, mas agora a gente espera que todos os editores devolvam a nossa carta por escrito, falando como podem ajudar. A gente pediu para não protestar os títulos, a gente estava com os títulos pagos até o dia 15, mas dia 16, 17, vencem títulos. Mas a gente não tem internet, não tem nada. Eu falei, cara, não protestem os nossos títulos, porque se a gente precisar de pegar empréstimo, a gente não pode ter título protestado. E ao longo de 20 anos, a gente nunca teve nenhum título protestado. Porque, assim, pagar as coisas em dia, ser correto, é obrigação, né? Fazer o que os livros dizem é obrigação, né? Ser correto, ser íntegro e tal. Isso não é atributo, isso é uma qualidade, tem que ser intrínseca isso, né? Mas a gente pediu, não prejudiquem a gente, pediu para postergar alguns boletos que eventualmente estavam vencendo nesse mês aí, e que a gente ia pagar tudo para trás, mas que agora a gente precisava de um apoio para ver como a gente ia continuar. Mas, nossa, eu ia falar uma coisa, acabei esquecendo. Só nesse meio tempo, eu queria, já que vocês estavam sem redes sociais e tudo, eu acho que é importante mostrar que, pelo menos assim, o que eu achei bonito de uma tragédia era que, claro que foi a maior catástrofe da cidade talvez que seja mensurado com uma enchente. Foi a maior catástrofe natural do Brasil. É um título muito infeliz que Petrópolis ganhou. Natural. A gente teve a de Mariana, que teve mais gente, mas não foi natural, porque lá envolvia empresa e tal. Mas isso na comunidade dos que a gente cobre, né, que a gente está também, que é a indústria do livro, o mercado editorial, eu queria falar que, assim, todo mundo que eu conheço que trabalha em editora, tipo, ou estava impactado ou falando sobre isso e demonstrando o apoio, né? Eu acho que eu queria só expressar isso também, porque a gente veio conversar aqui, a gente queria saber a história de vocês e também uma coisa que agora que eu queria perguntar, né? Assim, tipo, eu achei várias livrarias, entre aspas, concorrentes, postaram fotos de vocês, falaram do apoio, sabe? E também eu acho que, assim, de como a gente, né, o Publish News, ou as pessoas podem ajudar vocês. O que vocês acham que precisam? E porque também acho que tem isso, né? Tem um impacto muito grande que vira muito midiático. Tem as chuvas, etc. Só que geralmente, com o passar do tempo, que é a parte mais dura, né? É o depois. Né? Então, aqui, pelo menos, eu me ponho assim, o que eu poderia fazer por vocês, sabe? Tendo em São Paulo e em outras cidades. O que vocês estão precisando nesse momento? Assim, como que eu vi... A gente teve um movimento da ANL, do SNEL, da Capital das Letras e tal, de falar sobre essa história toda, de ver como podia ajudar. Várias livrarias postaram isso, né? Recebemos apoio. Recebemos muito. Doações de milhares livros. de pessoas, milhares de mensagens, milhares. Apoio de livro. Eu fechei minha loja, eu tenho estante para você botar não sei das quantas, loja Nobel mesmo, você pode pegar aqui, eu tenho livro, eu tenho isso. Então, assim, milhares de mensagens. Gente, foi, nossa, muitas mensagens.
E esse apoio das editoras, né, e do pessoal, os profissionais do livro, de postarem coisas na rede social, pedindo apoio para a gente, e aos clientes, a gente pede que voltem a visitar a gente, né? Tem muito mais pessoas para serem ajudadas. Então, aos clientes, ajudem a cidade de Petrópolis, comprem em Petrópolis quando a gente reabrir. É isso que a gente pede. Dos profissionais do livro, das pessoas que podem ajudar, toda contribuição é bem-vinda. Mas dos clientes, a gente pede que visitem a gente, porque tem tanta gente precisando, né? Hoje, as pessoas estão precisando de montar sua casa. Então, roupa de cama, o básico já está coberto, né? E o receio é que as pessoas voltem para as suas casas né, quer dizer, para as suas casas não, para as casas onde estiverem, a água acaba, a comida acaba, o apoio do governo acaba. Então, assim, procurem saber quais são as ONGs sérias que estão ajudando a cidade e continuem contribuindo, né? O pedido que a gente faz aqui, de uma forma geral, é que não precisa ter uma tragédia para a gente ajudar o comércio da cidade da gente, a livraria da cidade da gente. Todo mundo tem uma livraria da vila, que é famosa, do Samuel, do bairro, da cidade e tal. Prestigia o cara, né? Então, assim, é muito importante a gente ver que a Amazon é uma empresa incrível, mas ela está matando o nosso mercado livreiro. Eles são incríveis, mas o preço que eles praticam estão acabando com as livrarias independentes como a nossa, com as pequenas livrarias como a nossa. É uma covardia fazer isso. Jeff Bezos, se você ouvir isso aí, você não precisa disso, cara. É muito pouco, cara. Então, assim, para todo mundo que ouvir aqui, apoia aquele cara do bairro, a livraria do bairro, compra com ele. Faz um lançamento lá, cara, né? Cada cidade deveria ter pelo menos uma livraria, né? Mesmo sendo pequena, a intenção é essa, que cada uma consiga sobreviver, né? Cada cidade tem a sua livraria para as pessoas entrarem, né? Sentirem o cheirinho do livro, pegar, tocar, escolher, saber o que... conhecer um pouco mais. Eu que faço os projetos, saio da livraria para levar os livros nas escolas, nos bairros, em pequenas localidades, em alguns eventos. Eu vejo que tem pessoas que as crianças, principalmente, nunca foram numa livraria, né? E isso aqui, a gente na região sudeste, numa cidade que tem uma condição melhor. Faço ideia em outros lugares, né? Se aqui as crianças não conhecem, nunca foram numa livraria, e a gente aí nesse Brasil tão grande, né? Então, a gente precisa incentivar cada livreiro, né, que tem esse sonho, porque quem trabalha com livro é por sonho mesmo, não é para ganhar dinheiro. A gente gostaria muito de voltar a algumas coisas que são para o analógico, sabe? Para o off, que é o cara comprar um livro, sentar, deitar na cama com o filho dele, ler o livro, tocar, sentir calor, fechar o livro, dar o beijo de boa noite. As pessoas estão se despedindo pelo WhatsApp. Pai e filho, de um quarto para o outro. A gente tem que resgatar, cara. Isso está no livreiro. Esse exemplo da vida em off, do contato, é isso. Eu acho que não tem como uma melhor forma de encerrar nossa conversa. Eu queria muito agradecer a Moni e a Sandra por esse trabalho. Eu acho que realmente todo mundo está aqui sabe que o livro realmente... Talvez a pessoa que você comentou tenha começado a ficar bilionária por causa do livro, mas não é hoje. Mas eu queria agradecer e mandar toda a força possível que seja, a toda a torcida. Por favor, nos avisem quando vocês estiverem abertos, de novo, para a gente colocar aqui também. A gente vigia as boas notícias e o que ajuda que você precisar, você pode contar pelo menos comigo e com a gente aqui. E o que eu posso prometer é que, eu não sei quando, né, afinal, mas a gente vai visitar a livraria de vocês, comprar um livro para meu filho, para minha esposa, né, e acho que todo mundo poderia fazer isso também.
E outra, e resistam porque a gente sabe que é difícil, você comentou, é difícil ser livreiro no Brasil, é difícil resistir, mas enfim, que nem vocês comentaram no começo, é o trabalho de vocês que faz diferença na vida de um monte de gente, na formação de outros leitores. Enfim, todo o apoio vocês têm aqui no Publish News e espero que a livraria possa abrir em breve e da melhor forma possível. E pelo menos vocês perceberam que vocês não estão sozinhos, né? Sim, isso é ótimo, né? Eu sou muito fã de vocês também, gosto muito de escutar as palestras, os encontros. Eu sinto muita falta dos nossos encontros de livreiros, né? Então, eu acho que podia ser uma coisa mais... ter mais frequência, né? Da gente trocar essas ideias. É tão bom poder estar junto falando sobre livro, né? É tão bom. Mas como mensagem final, a gente só quer agradecer mesmo, cara. Nós fomos muito abençoados. Fomos muito abençoados de que cada um no seu lugar, aquela queda podia ser em qualquer lugar que a gente estivesse, né? Então, a gente é muito abençoado de conseguir estar junto, de todos estarem com vida, da gente poder organizar, limpar e abrir novamente. Então, é só agradecer. Eu acho que eu fui poupada de não estar na livraria, porque eu não sei se eu estivesse lá, não sei se eu teria resistido ver aquela água toda entrando. Ia virar mergulhadora profissional. Ia virar mergulhadora. Enfim, gente, é só agradecer e a gente acabou concedendo muitas entrevistas, né, para muitas empresas de comunicação e eu pedi antes, falei assim, cara, não, pô, estou vendo você dar uma entrevista. Quando a gente levantar, vocês vão estar aqui para falar que a gente está aberto. Eu posso ficar com o seu contato, pessoal? Porque isso a gente precisa, cara. Porque para falar desgraça na TV, é fácil que isso chama a gente e tal, mas para falar que a coisa está boa, que a cidade voltou, que os hotéis estão funcionando, os restaurantes estão funcionando, né? Para fazer uma campanha assim de compra em Petrópolis, né? Compra em Petrópolis, Petropolitano compra em Petrópolis, para a gente pagar um pouquinho mais caro, mas comprar aqui na cidade, né? Então, esse movimento precisa continuar, né? E como pedido a todo mundo que está envolvido com o mercado do livro, cuida do livreiro, não é um pedido pessoal, que é uma livraria pequenininha lá no bairro, que resiste, que está na segunda, terceira, cuida do cara, ele já formou muita gente, a gente precisa de gente cuidando de gente, o nosso negócio é feito de gente, o livro é um meio que a gente usa para crescer e é muito importante. Monteiro Lobato diz, o país faz com homens e livros, nessa ordem. Então, a gente precisa de homens, de gente viva, gente produzindo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado você. A gente que agradece, com certeza. A gente agradece a presença aqui e depois eu vou te mandar, porque você tem meu contato pessoal, então quando precisar, mas já escolhe um livro pro meu filho, que aí você me manda por correio e a gente paga, eu vou comprar um de vocês, mesmo que longe, tá bom? Aí você vai estar ajudando muita gente. Então tá bom, já tá combinado, então. 6 anos. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigado, boa sorte e toda a força aí. Tchau. Obrigado. Gente, muito obrigada. Até mais. Obrigado.